Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos para a nossa videoaula de História. Vamos relembrar um pouquinho, turminha, o que nós fizemos na aula passada. Nós estudamos a oposição à monarquia. Então, o que significa isso? Monarquia era um sistema governado por um rei. A oposição da monarquia, o que era? Eles não queriam mais que o Brasil fosse governado por um rei, pelo imperador, pelo Dom Pedro, lembram? E aí o povo começou a ficar descontente, houveram diversos debates, e aí colocaram 5 camadas que mais estavam descontentes, que eram os militares, os cafeicultores do Vale do Oeste Paulista, cafeicultores do Vale do Paraíba, as camadas médias urbanas e a camada dos trabalhadores. Certo, turma? Então, isso nós estudamos na outra videoaula. Hoje que nós vamos estudar o movimento republicano. O que é isso? A república. O Brasil governado por um presidente. Certo? Então, vamos lá, turminha. Bem, turma, apostila 1, páginas 122 até a 127. E os exercícios, eles estão nas páginas 124, 126 e 127. Então, todos vocês com a apostila aberta na página 122. Bem, turminha, página 122. O movimento republicano. A república é um sistema político muito diferente da monarquia. Por quê? Porque na monarquia é governado por um imperador, por um rei, e na república é governado por um presidente. Observe o esquema a seguir e compare os dois sistemas no que diz respeito a quem governa e a forma como se elege o governante. Então, ali na figura nós temos o rei, que é na monarquia, e ao lado um presidente, que é na república. Então, vamos lá. Na monarquia, quem governa? O rei. Na república, o presidente. Na monarquia, como o governante assume o poder? Por direito de forma hereditária. O que é isso? É quando é passado de pai para filho. Então, o povo não escolhe os seus governantes, não escolhe os reis. Os reis são passados de pai para filho, de forma hereditária. Já na república, como o governante assume o poder? Por voto direto ou por voto indireto. Então, hoje em dia, nós temos o dia da eleição, o dia em que vamos até a urna votar. Então, o presidente é votado pelo povo, pela vontade do povo. Vamos lá, turminha. Vamos entender aonde surgiu o movimento republicano. Então, o sistema republicano ele é muito antigo. O primeiro se organizou em Roma, a partir do ano 509 a.C. Então, ele é bem antigo, então ele surgiu em Roma. Mas, claro, a República Romana era bem diferente do sistema que existe atualmente, chamado República Moderna. Então, mudou muito. Na República Moderna, o comando do Estado pode ser exercido por uma pessoa ou um grupo delas, que é o parlamento. E os governantes podem ser escolhidos por meio de eleição direta ou indireta. O que é isso? Uma eleição direta é aquela que nós fazemos hoje em dia. Nós vamos lá e votamos em quem nós queremos. A eleição indireta, nós votamos em um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas vai eleger o nosso presidente. E é muito importante saber, não há um governo republicano igual ao outro. As diferenças dependem muito da época, do país e dos interesses do grupo que tem acesso ao poder, certo? Então, isso é muito importante saber. O governo republicano ele é diferente, principalmente pela época. No Brasil, o movimento republicano tomou força principalmente a partir das últimas décadas do século XIX, porque quem queria a república também era a favor da abolição dos escravos. Eles queriam que os escravos também fossem libertados. Certo, turminha? Então, como já havia os defensores da abolição da escravidão, as pessoas que eram a favor da república passaram a se manifestar de diversas formas. Então, eles faziam artigos em jornais, faziam reuniões em universidades, fundavam clubes, faziam conferências em teatro, nas ruas,
passeatas, entre tantas outras ações. Os republicanos, em diversos lugares do Brasil, defendiam a importância do sufrágio direto universal. O que é isso? É o direito a todas as pessoas de votar no candidato que escolherem para o seu cargo político. Então, sufrágio direto universal é o direito de todas as pessoas votarem. Então, os republicanos, eles defendiam isso para que as pessoas pudessem ter o direito de votar. Embora o movimento tenha sido mais forte nas províncias do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, havia nessa época mais de 20 jornais de oposição ao Império, espalhados por todo o Brasil. Então, aqui é muito importante lembrar a diferença. Monarquia era governada por um rei. Quem escolhia esse rei era através das características hereditárias, ou seja, era passado de pai para filho. E na República, quem escolhe através do voto direto e indireto. E hoje em dia, nós temos o voto direto, que é o que nós vamos lá e elegemos o presidente. Bem, turminha, na página 123, trabalhando com documentos, o texto a seguir traz trechos do Manifesto Republicano, de 1870. Leiam com atenção e façam a atividade proposta. Então, vocês vão ler com muita atenção, porque na próxima página nós teremos algumas atividades. Está falando da democracia. O que é a democracia? É a forma de governo em que os cidadãos têm o direito de participar da política, ou seja, de votar, de se manifestar. Bem, turminha, na página 124, nós temos 2 exercícios para responder segundo o documento da página 123. Então, o que vocês vão fazer? Observe a legenda. No manifesto, grife os trechos com a cor adequada ao que cada um deles representa. Então, lá no texto, lá no manifesto, eu vou grifar de amarelo a necessidade urgente, de verde, críticas à monarquia, e de azul, como deve ser o novo sistema político. 2. Leia os quadros abaixo e assinale apenas as ideias defendidas pelos republicanos. Então, as ideias. Então, eu tenho mais que uma. O povo deve ser ouvido e respeitado. O voto do povo é dispensado. O chefe do Estado faz parte de uma dinastia. Os estados, antigas províncias, devem ser independentes. O chefe do Estado é eleito pelo povo. O governante recebe o poder hereditariamente. Então, nós vamos assinalar somente as ideias defendidas pelos republicanos, não pelos que gostavam da monarquia, e sim pelos que gostavam da república. Bem, turminha, as páginas 124 e 125. As mulheres brasileiras e o movimento republicano. Então, o que é isso? Em 1824, foi criada a nossa primeira Constituição. Então, as escritoras, poetisas, jornalistas, comerciantes, donas de grandes propriedades de terra, entre tantas outras mulheres, elas não se conformavam por serem excluídas do direito de votar e de participar de assuntos políticos do Brasil. Elas queriam mostrar que elas eram capazes, sim, e elas queriam ter o direito de votar, elas queriam se candidatar aos cargos políticos. Então, o que elas viram? Elas viram na República uma luzinha no fim do túnel para elas. Por quê? Porque na monarquia elas jamais iriam ter esse direito. Já na monarquia, elas poderiam lutar para que isso acontecesse. Por isso, elas passaram a se manifestar e acreditar que finalmente seriam respeitadas como capazes de participar das decisões políticas do Brasil, e não só os homens. Bem, turminha, página 125, vamos lá. As mulheres, elas queriam então o seu direito de votar. Então, muitas mulheres, durante o século XIX, participavam ativamente das discussões polêmicas da época, sobre a abolição da escravidão, o direito do voto, a implantação da República no Brasil.
Elas, das mais diversas maneiras, reivindicavam maior espaço de participação política e reconhecimento como cidadãs brasileiras. Então, elas queriam ter o direito de tudo isso, então elas estavam reivindicando. Durante o governo de Dom Pedro II, algumas mulheres chegaram a pleitear o direito de votos. Uma delas, a cirurgiã dentista Isabel de Souza Matos, entrou com um pedido na justiça, baseando-se em uma das leis brasileiras, que dava aos portadores de títulos científicos o direito de votar. Então, ela conquistou o que ela desejava, ela conseguiu votar. Em 1888, a Joselina Álvares de Azevedo, ela fundou o jornal A Família, onde tinha artigos de sua autoria e também de importantes ativistas do movimento feminista da época. O jornal defendia a abolição da escravidão, quer dizer, o fim dos escravos, e o reconhecimento dos direitos das mulheres pelo governo e pela sociedade em geral. Então, esse jornal estava ajudando para que as mulheres conseguissem o direito de votar. Página 126. Vocês irão responder alguns exercícios. 1. Assinale a alternativa que complementa a informação a seguir, ou seja, que completa a informação a seguir. Em 1824, no Brasil, algumas mulheres reivindicavam. O que é isso? O que essas mulheres queriam? O que essas mulheres desejavam? Então, vocês vão ler as 4 alternativas e irão assinalar uma só. 2. Segundo o texto, no século XIX, alguns assuntos eram polêmicos entre os brasileiros. Entre eles podemos citar. Também tenho 4 alternativas e vocês irão responder uma só. Aí vocês vão perguntar, professora, mas está perguntando que alguns assuntos eram polêmicos. Não tem mais de uma? Não, porque em cada alternativa tem mais de um assunto. Então, é uma alternativa só. Página 126. Preencha a cruzadinha com as palavras que completem as frases. Turminha, todas as respostas estão no texto. Está bem fácil. Acredito que eu lendo, vocês já vão até conseguir já aí anotando, aí identificando as respostas. A. Os cafeicultores do Vale do Paraíba queriam receber pelos escravizados que perderam após a abolição da escravidão. Letrinha B. Os cafeicultores do Oeste Paulista defendiam a abolição da... Letrinha C. Os trabalhadores urbanos queriam melhores condições de trabalho e suficiente para sustentarem suas famílias. Letrinha D. Os militares de baixa patente reclamavam da... Letrinha E. As mulheres queriam o direito de se candidatar aos cargos políticos. Letrinha F. As camadas médias da população urbana desejavam ter o direito de escolher seus por meio de eleições. Fácil, né, turminha? Página 127. 2. Qual era o desejo comum aos brasileiros que pediam mudanças no regime político do país? Ou seja, o que todos os brasileiros estavam querendo. 3. Leia as frases a seguir e assinale com um X as que estão incorretas. Então, tem mais de uma. Então, eu tenho 4 alternativas, vocês irão assinalar mais de uma. E a B, vocês vão reescrever as frases assinaladas, corrigindo-as. Certo, turminha? 4. Releia o item. As mulheres brasileiras e o movimento republicano na página 124 e 125 e responda o que essas mulheres defendiam, o que essas mulheres queriam. Qualquer dúvida, mandem para dúvidasquintoano@conquistaanglo.com.br que eu irei responder. Bem, turminha, a nossa videoaula de história está terminando. Eu só quero relembrar uma coisinha que nós estudamos hoje, a diferença entre monarquia e república. Então, a monarquia é um sistema governado por um rei, e esse rei é escolhido como? Por uma forma hereditária, ou seja, é passado de pai para filho. E a república é um sistema político governado por um presidente, e como é escolhido? Através do voto. Também, neste capítulo, nós estudamos o direito das mulheres a ter o direito ao voto, a poder falar, a poder debater. E no final, vocês irão responder algumas questões.
Então, turminha, até a nossa próxima videoaula com a correção das atividades.